começando mais um Cinemasters aqui no Select. Recebemos hoje a Morena Cotti. Seja bem-vinda. Obrigada. Morena, você é estrategista de produtos audiovisuais, é isso? Não, eu sou produtora. E estrategista é uma coisa que eu não vou dizer assim publicamente, porque senão eu vou me comprometer, né? Ah. Mas é isso, eu acho que a minha vida é bolar estratégia para as coisas acontecerem, independente da etapa que a gente tá, né? Certo. Mas sim, pode você ser. É uma estrategista. Eu sei, acho que eu vou botar isso aí no meu LinkedIn. Na bio ali vai ficar lindo, hein? Eu gostei, hein? Acho que vai até dar um punch no meu cachê ali também. Deixa eu falar, você tava num palco ali, você falou que você nunca tinha falado em público pra tanta gente, assim. É isso mesmo? Como foi? Não, eu acho que nunca tinha falado para tanta gente. E tanta gente diferente, né? Porque eu tô muito acostumada a conversar com pessoas que estão interessadas a entrar no audiovisual, nessa coisa do entretenimento, das séries de televisão, dos longas-metragens. Falo com muita gente de faculdade, de universidade, falo com produtores, mas aqui eu senti que é um público muito diverso, assim, que produz audiovisual em toda a sua esfera, e eu achei muito legal, assim. Tanto que eu fiquei tentando fazer, né, me esforcei muito para fazer um papo que pudesse ser interessante tanto para quem quer entrar nessa carreira de fazer um projeto, um conteúdo, uma série, um filme, e também para quem nunca pensou em mostrar que, poxa, é um caminho para todo mundo, assim, porque às vezes esse lugar um pouco assusta as pessoas, né? Não, total. E assim, muito distante da realidade, né? Sim. O Rafa Donofrio tá ali fazendo a apresentação dele e ele tava falando, galera, a realidade no interior do Brasil é muito diferente. Então, para um cara que tem uma produtora pequenininha lá no interior do Paraná, ele não vai sonhar em fazer uma série, né? Só que você está mostrando que dá para pensar nisso, né? E o que eu acho muito curioso é que eu nunca pensei, né? Eu venho de Bauru, no interior de São Paulo, mas eu já tenho um recorte muito privilegiado do meu lugar, de uma pessoa que conseguiu, ali com muito esforço da família, acessar a universidade pública. E estando na universidade pública, eu nunca achei que eu pudesse chegar nesse lugar de produzir um filme. Eu queria trabalhar com televisão, sempre soube. Desde sempre que eu queria trabalhar com televisão, que eu era apaixonada por aquilo. E o cinema, e as séries de televisão, depois, com o tempo, com a entrada dos streamings, era uma coisa que eu nunca tinha pensado. Então, é uma coisa que eu sempre gosto muito de falar, assim, de acender essa chama, porque tem espaço para todo mundo, para todo tipo de conteúdo, e agora a gente tem janela tá com pau, eu gosto de brincar, né? Porque você tem todo tipo de janela, tem o TikTok, tem 15 segundos, tem 1 minuto, tem as grandes janelas, e então para quem quer produzir conteúdo de ficção, de entretenimento, tem aí muito lugar para testar, brincar e produzir, né? E fazer mercado, e fazer dinheiro, assim, né? Ó, eu vou falar por mim, tá? Depois você dá a sua visão também. Mas eu tenho minha produtora, eu sou diretora, e a gente está consolidado ali no nosso mercado e a gente vive o audiovisual real mesmo. E com muitos contatos e muito bem relacionados, né? Graças ao podcast e tal. Mas mesmo assim, eu não consigo sonhar com as coisas que me fizeram entrar no audiovisual. A gente entrou porque a gente queria fazer cinema. E ainda hoje, eu ainda não me permito sonhar com isso, porque ainda parece muito distante. Sonhar. Eu entendo, eu também não me permitia sonhar. Sonhar, eu falo que é uma coisa que eu comecei, é uma coisa nova. Sonhar com audiovisual é uma coisa um pouco nova para mim, porque eu venho, né, eu queria trabalhar com televisão, e aí meu sonho era trabalhar na TV Cultura. Ah, quem nunca sonhou, né? A pessoa que nasceu nos anos 80, o sonho era trabalhar com produção infantil, que é uma coisa que eu realmente me interesso, e trabalhar na TV Cultura. Esse era o meu goal quando eu saí da faculdade, era o que eu queria, e foi durante muito tempo. Peraí, parênteses. O que tinha ali na programação da TV Cultura que te fascinava? De Castelo Rá-Tim-Bum, a Doug, Não, Cocoricó? assim, o suprassumo pra mim era Confissões de Adolescente.
Porque Isso eu muito era bom. uma jovem, eu tinha, sei lá, 12 anos, e eu lembro que a primeira vez que eu ouvi falar de menstruação Isso. foi ali. E eu ouvi falar de menstruação, eu fui ouvir falar de sexo, fui ouvir falar de muitas coisas. E aí, ali, eu comecei a entender, depois de muito tempo, que o poder que o audiovisual e o entretenimento, ele tinha de falar com as pessoas, de passar informação, sem ser maçante, sem ser chato. E a cultura era Criar memórias também, né? Acho que as principais memórias que a gente tem hoje, elas vieram do audiovisual, né? Elas vieram de um conteúdo, seja uma MTV, né? Que eu, pelo menos, Nossa. né, chegava da escola ou antes de ir pra escola e parava e assistia. Então, assim, com certeza. é a nostalgia pura, né? Eu disse que eu queria trabalhar na TV Cultura, mas eu também queria ser VJ da MTV. Todos, né? Dá pra ser os dois, né? Mas a cultura tinha... Era tão bonito que eles faziam, né? Porque eu tenho essa memória de chegar da escola, a gente estudava à tarde, chegava da escola e maratonava tudo que tinha, a programação inteira, na sequência, assim. E tudo era bom, tudo era bom. construtivo, né? Eu lembro que a primeira série que eu assisti, a primeira série de TV que eu assisti foi Anos Incríveis. Ah, Nossa. lindo. Que passava ali no final da tarde, né? E a primeira vez que eu tive contato com aquilo. E aquilo tudo, tudo que tinha dentro da TV Cultura me encantava de um jeito que eu falava, eu preciso fazer isso, eu quero trabalhar com isso, porque era memórias, era coisa de ter beleza, de ser encantador e de ser um negócio que estava ali falando com todo mundo e chegando em muita gente. Se você falasse com uma pessoa que estava em São Paulo, com outra que estava, sei lá, em outro estado, ela vai ter essa mesma referência. Né? Lógico que a TV Cultura ela é uma emissora paulista, mas os programas eles eram replicados nas TVs estaduais. E então, assim, a TV Cultura foi meu primeiro passo para sonhar em trabalhar com isso, assim, e acho que isso é muito legal, assim, do entretenimento, de te dar esse lugar de sonhar, e eu nunca poderia imaginar que eu poderia, coisas muito maiores, que eu faria na vida coisas muito maiores que eu tinha pensado, né, então, acho que é muito, muito legal, e que você estava falando essa coisa de sonhar, para mim, hoje em dia eu consigo sonhar, assim, é olhar um negócio e falar, vou fazer um filme daquilo, porque era realmente um mercado muito que ele te assusta, né? Porque é uma coisa muito glamurosa, muito cheia de ego, muito difícil de acessar. Muitas barreiras, né? Muitas barreiras, né? E de novo, né? Falando aqui do nosso lugar de muito privilégio. E aí você sonhar com aquilo fica difícil. E eu demorei muito tempo, eu falo que hoje, faz 15 anos que eu trabalho na área, eu tenho 39 anos, hoje eu consigo olhar e falar, nossa, meu sonho é fazer aquele projeto. Porque meu sonho era só pagar o meu boleto, conseguir me manter em São Paulo, que era uma coisa muito difícil, e eu já achava tudo isso demais. Aí hoje eu olho e falo, nossa, pensar que eu vou fazer, eu tenho um projeto que assim, toda vez que eu paro, eu falo, nossa, eu não acredito que eu vou fazer, que eu estou desenvolvendo esse projeto. Que delícia. É muito grandioso. E é legal você ver que as produtoras, né, as empresas que você tem o sonho de realizar esse projeto, elas precisam de você, precisam do seu trabalho, né? Então acho que é mais reconfortante também, né, saber que você chegou num ponto onde você pode realizar o seu sonho e ao mesmo tempo o seu sonho precisa da sua pessoa, né, pra... Olha, Não é? obrigada, fiquei lisonjeada. Não, eu acho que aquilo que eu falei um pouquinho lá, assim, por que você tem que contar essa história, né? Lá na minha palestra, quando a gente está falando de projeto, né? Por que que os projetos, por que que ele tem que acontecer? Por que que as justificativas, né? E aí eu falo, por que que eu tenho que contar essa história? E aí, às vezes, eu falo, nossa, que lugar legal disso. Tipo, eu tenho que contar porque eu tenho uma visão, um recorte para contar isso e que talvez um canal, uma distribuidora, alguém olhe para mim e fale, realmente, só você pode contar essa história. Então, assim, eu hoje, e eu falei ali no começo da minha palestra que hoje é o lançamento de uma produtora que a gente está botando na rua hoje, que é um sonho, que é um dos sonhos que eu nunca
ousei sonhar na minha vida, que é uma produtora com um corpo societário 100% de mulheres, a gente tem o nosso braço de publicidade que é 100% de diretoras mulheres. Legal. Porque eu tinha muito incômodo na minha vida, dessa coisa de pensar muito na equidade, nas histórias que são contadas, e de bater o martelo e falar assim, para a gente mudar a narrativa, a gente tem que mudar quem conta. Isso sempre foi uma coisa que eu sempre discuti muito com as pessoas, assim, a gente tem que mudar quem está contando. E aí a gente também discutiu muito essa questão assim, tudo bem, você pode ter uma equipe 100% diversa, você pode ter uma diretora mulher, se a pessoa que está dando a palavra final for um homem branco, for o mainstream, o status quo, não adianta, o projeto ele ainda continua sendo o mesmo. Então eu falo que o audiovisual tem me proporcionado realizar muitos sonhos e fazer muitas coisas. Porque o diretor, quem tá com a autoria na mão ali, ele empresta a visão, né? E a visão é a visão de mundo, é a experiência de vida. Não tem como eu querer achar que eu vou saber como você se sente sendo mulher e conseguir comunicar isso pro mundo, né? E eu acho que a questão nunca é que os homens deixem de contar as histórias de mulheres, que tem, Carinha Enus faz isso de maneira brilhante. O que eu acho que a gente quer é que tenham mais vozes contando histórias. Perfeito. Né? E que mais pessoas, mais diversas estejam contando as histórias, porque é aquilo que eu falei, assim, a gente tem muito lugar para exibir, temos muitas janelas, então tem lugar para todo. A gente vai ter que dividir, ratear esse espaço, mas tem lugar para todo mundo contar também, né? Para ter espaço para todo mundo contar. Tá, perfeito. Vamos tangibilizar tudo isso aqui para a galera? Como que é o seu dia a dia de trabalho? O que você faz de fato? Conta pra a gente, você acorda. Eu acordo, eu tomo um café lendo os livros que eu vou comprar. Mentira. Eu brinco que o meu trabalho, ele parece que eu trabalho num banco às vezes parece que eu trabalho numa firma de direito, porque o meu trabalho basicamente lógico que eu leio muito roteiro, muitos livros, isso é o que eu faço, é quase que acabo fazendo minha hora extra, vamos dizer assim, né? Depois que meu filho vai dormir, eu sento com o livro, com os roteiros, com as coisas que eu tenho que ler, mas é um trabalho de muito pensamento estratégico no sentido de muito contrato. E quando você lida com o contrato, você tem que ficar matutando se aquele direito que a pessoa está pedindo, se tem que ter exclusividade, se não tem, se o projeto vai pedir. Então é um trabalho de muito estudo, de orçamento, planilha, e planilha, dinheiro, rubrica, e muito telefone e WhatsApp. O dia inteiro, telefone, WhatsApp, e lidando com questões de financeiro, burocracia, porque o cinema ele é lindo no produto final ali. Tem pessoas, né? Lógico que tem departamentos que conseguem lidar só com a parte artística. Eu, na produção, eu falo que o meu trabalho é 20% criativo e 80% de pura burocracia. E aí a burocracia... E não é para levar a burocracia pela conotação ruim, mas é para fazer funcionar. Então, é lidar com a lei de incentivo. Então, às vezes eu começo meu dia falando com a Ancine, resolvendo o problema da gestão dos recursos de Ancine. Aí eu passo por um contrato, eu passo por um orçamento e termino o dia falando com o elenco, que eu quero chamar para fazer um filme, e termino lendo um livro. Então, assim, eu consigo passar por toda a cadeia do audiovisual num dia, mas é de muito trabalho de cadeira e escritório. Tá, e para complementar esse raciocínio, você pode dar um overview para a gente de como funciona esse mercado do entretenimento e onde essa produtora se encaixa nesse mercado como um todo? Esse overview é difícil, mas a gente se encaixa muito... a Miss Sunshine, que é a produtora que a gente está lançando hoje, ela também tem o seu braço de publicidade, né?
Mas o braço de entretenimento, ele é focado em atender os canais de streaming, né? Produzir para os canais de streaming, produzir audiovisual para os canais de conteúdos, para canais fechados também, e longa-metragem. Eu acho que tem uma coisa que é muito importante a gente pensar quando a gente está posicionando a empresa, que ela não tem que ser uma coisa estática, né? Posicionar neste lugar do que eu vou produzir, porque o mercado muda. Então, assim, há 3 anos atrás eu tinha uma carteira de projetos em outras produtoras, que ela era 70% séries de TV, 30% longa-metragem. Com o mercado que eu tenho hoje, a minha carteira ela é basicamente 60% longa-metragem, 40% séries de TV. Então, assim, eu como produtora e a produtora em si, a empresa, ela está colocada nesse lugar da gente produzir e produzir audiovisual. Então, seja um longa-metragem de caráter mais autoral, que navegue um festival, até uma coisa mais comercial, porque o nosso foco ali é contar histórias que tenham que tenham narrativa feminina, que a mulher esteja envolvida. Então a gente quer contar essas histórias para quanto mais janela, melhor, sabe? Então seja tanto uma coisa super comercial, que é um longa que eu tô lendo agora, assim, tanto para uma coisa mais autoral, porque aí é uma diretora que eu quero fazer brilhar no festival. Então a gente tá... Esse é mais ou menos o overview da onde a gente está localizado hoje. Posso continuar, Gabi? Tá tudo bem aí? Beleza. Eu não sei como é que eu vou formular essa pergunta, mas... esses projetos surgem de onde? Alguém te demanda essa produção ou você nasce com esse projeto e aí leva para esses canais de streaming? Da onde vem a demanda? Da onde vem a ideia original? Olha, eu almejo muito chegar no lugar das grandes produtoras de ser requisitada a fazer projetos. Porque eu já tive projetos, por exemplo, que a gente desenvolveu e foi para uma casa maior de produção, para uma produtora maior para ser produzido. Que é um modelo de negócio, né? Porque quando você está falando de fazer uma série que custa 20 milhões de reais, você precisa ter um lastro de 20 milhões de reais, né? Quanto maior o seu projeto, maior o tamanho dos problemas que você vai enfrentar. Então isso é normal. Maior o risco que você toma, né? Isso é normal dentro do modelo de negócio. Eu almejo um dia ser aquela que é falar assim, Morena, a gente quer que a Miss Sunshine produza isso. Esse é onde eu almejo. Mas a demanda, ela vem de olhar o mercado e entender o que o mercado quer ver, né? E aí caçar os projetos. Tem a demanda de receber projetos, de pessoas que vêm apresentar projetos pra gente. Tem a demanda de histórias que a gente vê e fala, isso vai dar uma boa história, que é uma coisa super incipiente, e botar isso para desenvolver. Então, hoje eu trabalho para comercializar, né? Achar a distribuidora, achar o canal, para um dia ser aquele, né? Ter ter um trabalho que faz com que eles venham atrás de mim, achar que a gente tem que fazer aquilo por algum motivo. Mas hoje eu prospecto projetos, né? Eu capto projetos para a produtora, então desde livros até podcast, até roteiro. Essa semana eu recebi um roteiro que está super pronto, para aí sentar com esse projeto e pensar para onde a gente pode ir com ele. Que legal. Mas para mim o primeiro passo é querer contar aquela história. Por que eu quero contar aquela história? Tá, então você olha para uma ideia e se você se interessa por ela, se você acha que vale a pena ela ser contada, você acha um jeito de encaixar ela em algum lugar. Sim, porque a gente tem muitas maneiras de financiar. Hoje em dia a gente está num momento que a gente tem Lei Paulo Gustavo, que veio trazer, assim, imprimir um ritmo para os produtores menores, né? Então a gente tem essa possibilidade de achar mais histórias. E tem uma coisa que eu posso, assim, esse projeto, eu entendo que ele serve para a gente desenvolver nos laboratórios de desenvolvimento. Então a gente vai para laboratórios, fundos de desenvolvimento. Que legal. Aí eu olho, não, esse aqui é uma série
ela tem um outro perfil. Aí essa eu vou bater nos streamings. Quer desenvolver essa série? Aí tem roteiro que eu entendo que ele tem uma carreira mais de festival. Então ele vai ter uma curadoria diferente, ele vai ter financiamento diferente. Talvez eu tenha que me associar a uma produtora de fora, fazer uma coprodução. Então, assim, cada projeto, não existe uma fórmula, porque cada projeto ele tem uma vocação. Isso eu acredito, essa é a coisa que eu mais acredito, que cada projeto ele tem uma vocação. E aí o meu trabalho é entender a vocação dele e propor caminhos para que a história dele, ele cumpra a trajetória dele. Interessante isso. Que ele tem que... Às vezes você tem que adequar também determinado projeto para que ele seja mais facilmente aceito em determinada lei, determinado, né, investidor, com sei certeza, lá, né? Com certeza. Tem projetos, por exemplo, que você vai adequar o elenco, tem projetos que você adequa o tom do drama, porque no fim do dia você está sempre respondendo a alguém, né? A uma distribuição. Às vezes você consegue fazer um projeto que é super autoral e que o autor vai fazer, mas tem projetos que são comerciais. E aí você vai ter outros agentes envolvidos, investidores, que aí a gente vai ter que adaptar. E isso não é um demérito. Isso é uma coisa que, no fim do dia, que eu sempre brinco. Sim, sim. O projeto é feito para ser visto. Então, às vezes, a gente tem que fazer concessões para que ele alcance... O objetivo final é que ele seja aprovado e possa ser liberada a verba, né, a produção, para que você... Sim, com certeza, com certeza. E aí a gente tem editais que a gente, por exemplo, cada edital, cada player, a gente mexe a apresentação, a gente mexe os textos, porque eu sei que aquele executivo é de um jeito, mas o cara que analisa dentro do edital, ele é outra pessoa. Olha só. Então tem que entender que a gente está falando com pessoas diferentes também ali, que estão analisando o projeto, né? Legal. Você pode dar um exemplo de alguma obra que a gente reconheça, que está numa plataforma de streaming, que você tenha passado por essa jornada, que a gente consegue exemplificar para a galera? Olha, eu fiz a produção executiva de desenvolvimento de uma série chamada BA, O Futuro Está Morto, que é uma adaptação de um livro do Rafael Coutinho, que é uma HQ psicodélica, que legal. Mas assim, maravilhosa, é uma obra-prima. Eu tenho muita alegria de ter participado desse projeto. E ele, por exemplo, foi um projeto que ele é bem maluco, assim, né? Porque as pessoas desenvolvem habilidades, e aí os jovens são coloridos, os adultos são monocromáticos. Então ele tinha muitos desafios de produção e muitos desafios narrativos, porque num quadrinho você conta a narrativa de uma maneira totalmente diferente de uma adaptação para o audiovisual. Né? O público do quadrinho é um público que vem para o audiovisual, mas quando você faz uma série, você vai para outras pessoas. E, por exemplo, nessa série a gente passou por fusões das empresas no meio, mudança de executivo, e aí o trajeto vai sendo recalculado, né? E muitas vezes ele foi recalculado até a gente chegar no produto final que a gente tem. E tá tudo bem, o projeto saiu, tá lindo. O Raquel, que é um longa que eu produzi, que a gente fez como um drama, um thriller psicológico, quando a gente lançou, ele foi lançado como terror. E aí eu falo que aí foi uma coisa que que eu tive que me adaptar, porque eu falei, eu fiz um filme de terror, mas tinha elementos que na hora da gente comunicar, ele comunicava com o público de terror, então a gente não podia abrir mão. Então, assim, foi um lugar que a gente teve que falar, opa, vamos ter que mudar, e deu super certo. Né? E aí foi uma demanda que veio de fora, que assim, a distribuidora propôs, e quando eu e o Fernando, que é o produtor do projeto, a gente ficou meio, será, a diretora, mas aí a gente adaptou isso e lançamos muito puxando esse público do terror para dentro. Quando eu comecei o projeto há 6 anos atrás, eu lancei em 22, né? Quando eu comecei em 2016 no projeto, ele não era um terror, ele era um drama.
E aí eu fui, e aí esse é um grande exemplo de como a gente tem que ir ultrapassando as adversidades, fazendo limonadas dos limões que a gente vai encontrando, e entender que é um mercado que ele muda muito rápido, né? Hoje em dia ele muda muito rápido, o que as pessoas querem ver muda muito rápido, né? Então a gente tem que estar em constante alerta do que está sendo feito, e assim, a gente está produzindo muita coisa aqui agora, mas os projetos demoram 3, 4 anos. Será que daqui 4 anos eu vou querer estar vendo True Crime que nem eu vejo agora? Sim. Acho que não, né? Pode ser. Então é olhar para o hoje para a gente poder ter coisas que mantenham a nossa empresa, né, rodando, os nossos projetos rodando, mas olhando também lá na frente, porque o tempo de desenvolvimento também é um tempo grande, né? O que muda na estratégia para a produção de streamings mesmo, assim, Netflix, Amazon? O que você tem notado que precisa fazer de diferente para que esses players se interessem pelos projetos que a gente produz hoje, por exemplo? Olha, tá difícil, né? De 1 milhão Mas de eu dólares. sei que você sabe a resposta. Eu acho que, cara, o projeto ele tem que ser bom e ele tem que ser aquela história que eu sempre digo, só você pode contar. Porque assim, os projetos, os streamings, eles vão acompanhando o mercado, né? Então a gente tem muita coisa de True Crime, agora a gente tem muita coisa de Jogo do Bicho, né? Mas as boas histórias, elas sempre vão aparecer. Então assim, e eu acho que as histórias com muita autoralidade, elas têm um lugar especial. Por exemplo, não sei se vocês assistiram Bebê Rena. Não, ainda não. Então, desculpa, vamos parar tudo agora. Não, vai, pode. Mas assim, eu não vou dar spoilers, então, mas assim, Bebê Rena é um projeto que eu olho e eu falo assim, como esse cara vendeu esse projeto? De tão absurdo, assim, que é a ideia. De reviravoltas que tem e de temas que aborda. E aí, para mim, a resposta é que só ele poderia ter contado essa história. Legal. Entendeu? Que eu acho que é muito como vai... por isso que tem esses projetos que se destacam muito, né? Bebê Rena é um negócio que, assim... De repente, um dia eu abri meu Instagram de manhã, era todo mundo falando daquilo. E que eu falei, gente, já tinha passado por ele, nem me interessado. E quando eu fui assistir, eu ficava só pensando nisso. Eu falei, como esse cara vendeu esse projeto? Interessante isso, né? A gente, quando assiste alguma coisa, a gente pensa, caramba, como que ele fez essa cena? Como que ele fez essa luz? E você pensa, como que ele vendeu essa ideia? Cada um no seu... Cada um dentro do seu quadrado. Exatamente, porque eu falo... Porque assim, eu fico imaginando assim, se aparecesse um projeto desse na minha mão, se esse projeto caísse na minha mão, talvez eu tivesse falado, não, eu não consigo vender. Isso aqui é impossível de vender. Isso é impossível de vender, sabe? E aí eu entendo que é muito o lugar desse cara, assim, dessa autoria. E aí eu acho que é isso que faz com que esses projetos, eles despertem dentro de uma plataforma que tem milhões de conteúdos e conteúdos sendo lançados todos os dias, né? Então eu acho que é um pouco nesse lugar, assim, que falar qual que eles... Porque assim, tem sempre a pergunta, o que os streamings querem, né? E a gente sabe, vai acompanhando, sabe, mas também assim... Talvez o que eles não querem, eles não saibam que eles querem, né? Que eu acho que essa é a grande sacada, assim. Que história que a gente tem para contar que eles vão olhar e falar, nossa... porque é isso, né? Tem milhões de histórias que podem ser contadas de jeitos diferentes. Como a gente faz para se destacar? Porque pode ser perigoso você tentar repetir uma fórmula, né? Você olhar para o mercado, o mercado quer, o público quer isso. Beleza. Mas até a gente oferecer a outra coisa, a gente não vai saber se eles querem, né? Totalmente. E assim, a gente tem que lembrar que as pessoas estão vendo aquilo, né, que está sendo exibido no momento, mas assim,
estão vendo todas as outras coisas, né, que estão passando e que a gente não está repercutindo, que a gente não está falando. Eu acho que a rede social, ela vem muito nessa coisa que a gente entra no meio do efeito manada. Você viu? A gente tem aquele FOMO, né, que é essa expressão que eu aprendi, né? Não posso perder de jeito nenhum. FOMO, e tem o JOMO também agora, né, o Joy of Missing Out. Mas a gente acaba entrando nessa coisa, assim, tá todo mundo falando e aí tá todo mundo vendo. Mas eu acho que tem os outros projetos e, por exemplo, eu sou uma produtora que eu sou uma grande consumidora de True Crime, mas eu acho que eu não sou... eu não tenho, talvez, um olho tão bom para achar uma história, assim. Tô aqui dizendo, daqui, apesar de já ter trabalhado no Pico dos Marins, que foi o podcast da Globoplay, e aí eu acho que é isso, assim, né? Tipo, tem projetos, tem histórias que não me interessa contar como produtora, mas que as pessoas querem ver. Mas essas histórias que me interessam, de repente, elas têm o seu lugar. E eu acho que o grande desafio é encontrar essas pessoas do outro lado dos canais, né? Dos players, e encontrar também outros lugares e outras maneiras de contar, né? Eu tô com um projeto agora que era uma série, que foi me apresentada para mim como uma série. Eu falo, eu amo, mas para mim é um longa-metragem. Aí todo mundo, tipo, oi, falo, para mim é um longa-metragem, para mim, assim, para mim, Morena, produtora, é um longa-metragem. Se para você é uma série, existe o produtor que quer produzir essa série. Para mim, é um longa-metragem. E fiz isso com muita dor no coração, porque é um projeto incrível, que tinha elenco, que tinha talentos envolvidos. Ele era muito, mas eu falei, né, eu falei pra Mari, minha sócia, que foi quem trouxe o projeto pra mim, eu falei, cara, é incrível, mas pra mim é um longa. Ela falou, tá bom, então, né, tipo, vamos passar o projeto. E depois de um tempo, voltou o projeto falando, a gente topa ser um longa. E agora eu tô trabalhando muito feliz, trabalhando num longa, que a gente entendeu que legal, hein? Entendia que um momento de mercado, como distribuir, e como fazer acontecer, como viabilizar no momento de hoje, esse projeto para mim cabia mais como um longa. E eu gostava dele como história que poderia ser contada e jornada de como ele poderia traçar a jornada. Então, foi uma coisa que, um comentário que eu fiz, um pouco podendo perder um grande projeto, e de repente... Ele voltou, né? Voltou. Então, mas isso que é legal, porque assim, você deu um diagnóstico ali do que você avaliou, pensando assim, na melhor sugestão para o projeto. Não pensando em, vamos adequar esse projeto, porque você poderia ter pego esse projeto do jeito que ele veio a você ali, como sendo uma série. Só que você deu a opinião sincera, real ali, né? Você deu a consultoria certa, e no final aquilo foi o melhor para o projeto, e as pessoas entenderam isso, e tanto que voltou para você, né? E é uma coisa muito... essas relações, né? É uma relação difícil porque você lida com autores. E aquilo é o projeto da vida, é autoral, né? Assim, aquilo é o projeto, às vezes o projeto da vida das pessoas. Sim. E é uma coisa que envolve muito do emocional, né? Das pessoas quando elas estão desenvolvendo. E aí é difícil você dizer não. Eu poderia ter ficado com o projeto porque ele era bom como uma série, mas a gente passa muito tempo fazendo o projeto. Assim, eu tenho projetos que têm 6 anos ainda na casa. Tenho projetos que eu sei que vão levar mais 6 anos. E aí, para eu trabalhar 6 anos num projeto, eu tenho que acreditar. Claro. Não, tem que acreditar muito. Eu acreditava assim que... E as coisas mudam, né? Um projeto tão longo, de 4 anos que seja... Do começo até o fim, eu acredito que ele já sofra inúmeras mudanças, né? Por adequações mesmo do tempo e tudo mais, né? Eu falei no meu papo lá antes, que a gente tem que estar ligado
a gente fica muito focado em projeto, né? No projeto. Em como viabilizar, né? Se é um bom momento de mercado. Mas eu falo para quem está nessa posição de pensar como viabilizar, como comercializar, a gente tem que estar ligado no que está acontecendo no mundo. Porque uma guerra que estoura em algum lugar, Sim. Uma coisa que impacta muito, mudança de executivo. Claro. Aí muda um executivo na Netflix lá em Los Angeles, ele vai impactar aqui. Essa cadeia vai vir. E aí o canal, ele muda, a plataforma, ela pode mudar de um dia para o outro o planejamento dela. Hoje ela está focada nesse tipo de projeto, amanhã ela pode estar focada em outro. Então, tem essa rapidez do mercado, né? E aí, quando você pensa que os projetos ficam em desenvolvimento 2 anos, 3 anos, hoje, a gente, com as plataformas, a gente tem um tempo muito menor de desenvolvimento, de produção e tal, mas em pouco tempo, muita coisa pode acontecer. Então, você pode estar numa mesa de roteiro, desenvolvendo um projeto, de repente tem uma fusão, uma mudança de executivo, que amanhã o seu projeto não acontece mais. E isso acontece. Então, a gente tem que estar muito disposto a mudar, recalcular e lidar com a frustração, porque às vezes a gente pode ter um projeto negado ou cancelado de um dia para... Quem nunca viveu a frustração de sua série favorita ser cancelada? É horrível, né? Péssimo. Morena, eu queria aproveitar aqui que a gente está aqui juntos e oficializar o convite para você ir lá no Cinemasters para valer, gravar um episódio de 3, 4 horas com a gente para contar sobre a produtora e para a gente se aprofundar mais nisso, porque temos interesse e tenho certeza que todo mundo que está assistindo também tem a sementinha do sonho de fazer alguma coisa autoral. Tem várias perguntas para fazer que a gente vai deixar para lá, porque aquele momento. Eu adoro falar, né? Falo muito, inclusive, então vou precisar das 3 horas, tô brincando, mas essa parte da jornada e do sonho, ela me interessa muito falar, porque eu acho que a gente não fala disso. Não! A gente não porque fala disso. Quem tá fazendo, tá fazendo. E quem não tá fazendo, não tá fazendo. E é assim. Não, e tem gente fazendo no piloto automático, né? Que começou por um sonho, uma vontade, e hoje simplesmente tá levando e assim. Tem que dar um start, né? E eu sempre fui muito tempo vivendo essa. Assim. Essa vaza mesmo, né? Essa não dá nem pra tirar no... E aí eu caí no mercado assim, e é o que eu falei, fui indo. E aí eu brinco que hoje, assim, aqui, nesse momento é o momento que eu falo, que eu sonho em fazer aquilo. Que até 2 anos atrás eu estava focada em pagar minhas contas, sustentar, agora nesse último ano, sustentar meu filho que nasceu. E agora poder, e é um privilégio, né? Não, poder porque sonhar, pra mim sempre né? foi um privilégio trabalhar com audiovisual. Sim. Eu sempre falo isso, esse é o maior privilégio da minha vida, é trabalhar com audiovisual, com entretenimento do audiovisual. E aí hoje eu olho e falo, é muito cafona, mas eu sou cafona mesmo, eu não tenho vergonha de falar. Hoje em dia, poder trabalhar no privilégio de sonhar em fazer coisas nesse mercado é realmente algo muito grandioso, muito precioso para mim. E aí eu acho que as pessoas têm que sonhar mesmo, porque quem sonha é quem faz diferente, é quem conta histórias diferentes. Quem faz com brilho no olhar, faz no coração. Contar as histórias das pessoas que não sabem que podem sonhar, que elas sonhem em contar essas histórias, que elas contem. E se eu tiver um dia esse privilégio de produzir, para mim vai ser... Que demais. Você está alimentando uma chama aqui dentro que estava apagada. Não, mas o convite está feito e a gente vai querer abrir cases, vai querer, de fato, pegar filmes, falar sobre eles, tá? Vamos tudo isso, vou adorar, gente. Como é que tá a sua agenda? Minha agenda está disponível para vocês. Olha, que honra! Eu tô com um longa filmando... que começa a filmar daqui 2 meses, eu tô lançando uma produtora hoje, tô com os projetos que eu já tenho, e tem um projeto chamado Francisco, que é um bebê de 1 ano. Depois que eu virei mãe, menino... 1 ano? 1 ano, caramba! Depois que eu me tornei mãe, eu entendi
que a agenda é uma coisa que você... A gente achava que estava ocupado antes, né? Se eu soubesse como era ser mãe, menino, que eu tinha realizado nessa vida. Pois é, eu também. Mas nós tô todos. brincando, a minha agenda, lógico que tem muita coisa acontecendo, mas eu vou amar e tô esperando contato e vamos Combinado. desenvolver. Nossa, vai ser um episódio que a galera vai querer ir lá pessoalmente assistir, porque todo mundo sonha, todo mundo tá interessado, mas não sabe para quem perguntar. Então, obrigado. A gente vai fazer uma lista bem grande de perguntas, você se prepara. Vou fazer. Não, e pode fazer, e eu sempre deixo disponível em todas as palestras, em tudo, meu LinkedIn, meu Instagram, meu e-mail, porque o primeiro passo é muito difícil. E eu sempre senti muito essa dúvida, para quem... E sempre tive muita vergonha de perguntar e de ser, né, de estar fazendo a coisa errada. E de achar que as pessoas não tinham essa abertura. E depois eu entendi que as pessoas têm a abertura para você perguntar. Então eu já deixo a porta aberta para ninguém ficar com medo de perguntar. Isso. Porque eu acho que dividir o conhecimento, essas coisas, não nos faz concorrentes. Mas ele fortalece a indústria. E eu acho que assim, é do nosso interesse que a indústria seja mais forte, que a gente produza mais, que tenha mais investimento e que a gente concorra entre si. Tá tudo bem. Todo mundo sai ganhando, né? E no final vai vencer o melhor. Conhecer mais, né? E a gente vai correr atrás e fazer. Obrigado, sucesso na jornada. Obrigada, Sucesso gente. Até a próxima. Até a próxima. Valeu. Obrigada.